A meditação de hoje me lembra de quando eu era criança, adolescente, que jogava bola em campos de terra ou no quintal da minha casa, que tinha uma área relativamente grande, e muitas vezes tinham espinhos. Durante o inverno nasciam os espinheiros, o que a gente chamava de mato, né? E depois, quando nós limpávamos o quintal, que eles secavam, muitas vezes ficavam alguns espinhos ali secos e duros. E a gente jogava bola ou brincava no quintal e muitas vezes esses espinhos entravam no pé, quebravam e a ponta ficava lá dentro sem a gente conseguir tirar. Um verdadeiro espinho na carne que causava incômodo o tempo todo e nós pensávamos duas, três vezes se nós iríamos novamente brincar ali na terra ou naquele local. O espinho na carne é utilizado para te lembrar de coisas importantes. É sobre isso que a meditação de hoje fala. Vamos a ela? Espinho na carne, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi posto em mim um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. O que é que Paulo está querendo dizer com este verso aqui? Vamos ver na meditação de hoje. Muitos perguntam sobre o que seria o espinho na carne mencionado por Paulo. Para alguns, seria um problema emocional, espiritual ou alguma fraqueza contra a qual ele lutava sem forças para resistir. Para não cair em especulações, vejamos se a própria Bíblia dá alguma pista nesse sentido. A palavra que Paulo usa para espinho pode denotar qualquer coisa pontiaguda, desde um espinho comum ou uma farpa até uma estaca de madeira, como aquelas usadas para empalar um condenado. Por outro lado, a expressão espinho na carne lembra de perto espinho nos olhos, que aparece em Números 33, verso 55, para denotar o que aconteceria aos hebreus se não seguissem as diretrizes divinas na posse da terra prometida. Em Oséias 2,6, os espinhos aparecem como um instrumento de proteção divina, ou seja, obstáculos que Deus coloca no caminho mal para dificultar o acesso ao pecado e incentivar o retorno daquele que se desvia do bem. Em outras palavras, quando estamos nos encaminhando para a perdição, os espinhos e obstáculos podem ser uma bênção, pois são as barreiras de Deus para impedir nossa queda. Assim, pode ter sido o misterioso espinho na vida do apóstolo Paulo. Em Gálatas 4, 13 a 15, Paulo fala de uma enfermidade física que lhe trazia muito desconforto e agradeceu o modo como foi recebido apesar dela. Ele também menciona a boa vontade de seus hospedeiros, que, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dar ao apóstolo. Essa expressão talvez nos dê uma pista do que seria o espinho na carne de Paulo, uma provável enfermidade física envolvendo a perda gradativa da sua visão. Por 3 vezes ele orou pedindo a Deus que o curasse, mas a resposta foi negativa. A minha graça é o que basta para você, disse o Senhor. Por que Deus não atendeu a oração de seu servo? Sinceramente, não sei, mas estou certo de que a negativa de Deus não significa necessariamente uma desaprovação ou falta de bênção. O Senhor sabe o que faz. Portanto, antes de reclamar dos espinhos, alegre-se por estar nas mãos do Senhor. Quem sabe Deus esteja preparando você para uma grande obra. Os espinhos que Deus coloca na sua carne nem sempre são obstáculos para que você tenha êxito. Ou melhor dizendo, não são obstáculos para que você tenha êxito, mas são instrumentos de proteção
contra um mal maior, ou seja, ou pode ser também um preparo de Deus para uma missão maior. Então, entenda que o espinho na carne colocado por Deus é algo para te beneficiar, é algo para te preparar para propósitos maiores. Assim como foi na vida de Paulo, pode ser também na tua vida. Um grande abraço, uma semana cheia de vitórias para você. Até a próxima.